Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu sempre gravo na mensagem de quinta aqui, dentro do carro, que é mais correria para mim. Então vai ser uma leitura com alguns comentários. Vamos estudar hoje aqui Doutrina e Convênio, seção 18, do versículo 17 ao versículo 25. Então o versículo 17, 18 e 19 diz assim: lembra da pergunta, né, que Oliver Cowdery fez. Ele queria, como a igreja estava surgindo, né, já estava chamando apóstolo nessa... David Whitney e Oliver Cowdery é chamado de apóstolo já nessa sessão aqui 18, né, tá terminando de traduzir o livro de Mórmon, e ele quer saber quais são as coisas, né, que da igreja não tem um manual, e o Senhor fala que as escrituras vai ser a base do manual. Então aqui no versículo 17, 18, 19 diz assim: eis que tendes diante de vós o meu evangelho, minha rocha, minha salvação. Pedi ao Pai em nome com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Se não tendes fé, esperança e caridade, nada podeis fazer. Então aqui o Senhor está incentivando que ele já tem o evangelho, né, a rocha, ou seja, as escrituras, tá bom? E então ele deveria pedir com fé para ele buscar essas instruções de Deus. Algo fundamental na igreja de Cristo é a revelação. Então é por meio de revelação que ele saberia as instruções para a igreja, né? E a princípio o Senhor falou, está nas escrituras, vai ler as escrituras. Versículo 20 diz assim: não contendais com igreja alguma, a menos que seja a igreja do diabo. Então também é falado para não fazer Bible bash, né? Bible bash é uma palavra em inglês que significa debate nas escrituras, mas debate no sentido de discussão, né? Quando a gente discute, o Espírito Santo vai embora, e aí não vai confirmar nada para ninguém, embora a pessoa possa estar com a verdade, explicando a verdade. Se houver um debate no sentido de discussão, o Espírito não está ali, o espírito de contenda é do diabo. Tá bom? Então ele fala aqui para não contender com igreja nenhuma, a menos que seja a igreja do diabo. Mas o que é a igreja do diabo? Lá em 1 Nef, capítulo 14, versículo 10, o anjo fala que existe duas igrejas. Quem não pertence à igreja de Deus, do Cordeiro de Deus, pertence à igreja do diabo. Vamos ver a fala do anjo aqui para Nef, em 1 Nef, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz assim: e disse-me ele, ou seja, o anjo, eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe das abominações. E ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra. E ela se assentava sobre muitas águas e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos e línguas e povos. Bom, então aqui Nef também vê, né, essa igreja aqui do diabo. Quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus, pertence à igreja do diabo. Só há duas igrejas, né? O que significa aqui? Quando ele fala aqui que a igreja do diabo está assentada sobre muitas águas, os simbolismos são nações, povos, tá bom? A simbologia de muitas águas. Agora aqui, quando fala a igreja de Deus e a igreja do diabo, a igreja do diabo não é uma instituição, uma igreja com nome próprio. É tudo aquilo que é contra Cristo, tá bom? A igreja do diabo está enraizada no governo, em igrejas também, né? Então está enraizada em vários locais, tá bom? Então não é uma instituição própria, tá bom? Nesse sentido. Mas tudo que é contra Cristo, ela vai se ramificando ali, e isso é a igreja do diabo, tá bom? Então não dá para falar, tal igreja é a igreja do diabo, não, tá bom? Pelo contrário, as outras igrejas também são chamadas igrejas do Cordeiro de Deus, tá bom? Então é esse o significado aqui de que há duas igrejas. É igual tá lá em, se não me engano, Deuteronômio, né? Quando Moisés ele fala que só existe dois caminhos diante de nós: o caminho da vida eterna e o caminho da perdição. É isso. Então esse é o sentido aqui de só haver duas igrejas. O versículo, seção 18, versículo 21 diz assim: tomai sobre vós o nome de Cristo e falai a verdade com seriedade,
Bom, tomar sobre vós o nome de Cristo, já logo lembra Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, tomar o nome de Cristo sobre nós significa fazer convênio com Cristo, ser batizado, tomar o nome de Cristo, ser cristão, tá bom? Isso que significa tomar o nome de Cristo sobre nós. Então, quando em Êxodo, né, quando fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é sentido de falar o nome do Senhor. Claro que o nome do Senhor ele é sagrado, deve ser tratado com respeito, não deve ser falado de qualquer maneira, ou em piadas ou coisas assim, tá bom? Mas aqui, quando fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é tomar sobre si. É assim que nós tomamos o nome de Cristo sobre nós, tá bom? Inclusive no sacramento nós estamos tomando o nome de Cristo sobre nós, tá bom? A outra parte aqui, né, do versículo, quando fala assim, falai a verdade com seriedade, significa prometer e cumprir. Ou seja, fazer o convênio e cumprir. Por isso que em Êxodo 20, versículo 7 também fala: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Em vão significa ser batizado, tomar o nome de Cristo sobre si e não cumprir os mandamentos, sair fora. É isso que significa. Tem um hino, né, da igreja, número 68, Vinde a mim. E esse hino, a terceira estrofe, ela fala assim, basta então somente ouvir? Fazer convênio sem cumprir? Não, pois nos rege um dever, ao qual fiéis devemos ser. Então falar aqui a verdade com seriedade significa fazer o convênio com o Senhor, prometer e cumprir. Esse que é o propósito aqui. Versículo Doutrina e Convênio 18, versículo 22 e o 23 diz assim: todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverar até o fim, serão salvos. Eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Isso aqui lembra, né, quando Pedro e João foram presos, né, e bateram nele lá. E aí então eles pegaram e falaram, né, em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele está falando, né, que Jesus Cristo ele é a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o outro. E é justamente a pedra que foi rejeitada pelos judeus, tá bom? Por isso que ele fala aqui, os edificadores, né, fala, essa pedra não serve, Cristo não serve, e jogaram fora. Mas esta é a pedra de esquina, Cristo é a pedra. E aí eles falam aqui, em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aqui do versículo 24 e o versículo 25 é como se fosse uma revisão do que a gente já falou. Então aqui diz assim: portanto, todo homem deve tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, pois por esse nome serão chamados no último dia. Portanto, se não sabem o nome pelo qual são chamados, não podem ter lugar no reino de meu Pai. Então é uma revisão aqui. Isso me lembrou aqui, né, o nome pelo qual somos chamados, o nome de Cristo, nós tomamos o nome de Cristo sobre nós. Me lembrou Alma, capítulo 5, versículo 38, que diz assim: eis que vos digo que o bom pastor vos chama, sim, em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. E se não quereis dar ouvido à voz do bom pastor, ao nome ao qual sois chamados, eis que não sois a ovelha do bom pastor. Aqui lembra, né, o trabalho missionário e até mesmo esse trabalho que eu estou fazendo aqui de compartilhar o Evangelho. Sempre quando terminamos a mensagem ou um discurso ou uma oração, o que nós falamos? Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, quando os missionários compartilham a mensagem, também eles falam, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, pelo qual nome as pessoas estão sendo chamadas? Para fazer parte do convênio, para se arrepender e batizar, em nome de Jesus Cristo.
Então esse é a interpretação aqui também, uma das interpretações. Gratidão por todos os dias nós estarmos estudando juntos, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.